paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Provérbios capítulo 25. São também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Existe mais de 15.000 cópias da Bíblia. O que Paulo, Pedro, Salomão, Moisés escreveram não existe mais, só existe a cópia. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Tira da prata a escória e sairá vaso para ourives. Tira o perverso da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes. Porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. A respeito do que os teus olhos viram, não te apresses a litigar, pois ao fim que farás quando o teu próximo te puser em apuros? É o que eu sempre explico. Você viu? Ouviu? Não. Então não saia comentando por aí, porque é o que foi dito aqui. Depois que descobrirem que o que você falou não foi nada daquilo, aí fica feio para você. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, e não descubras o segredo de outrem, para que não te vitupere aquele que te ouvir, e não se te apegue à tua infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Como o frescor de neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. A longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Um exemplo bem claro é o de Diego. Diego tinha, quando a esposa dele chegava do serviço, 15 minutos certinho, chegava o amigo, chegava o irmão, mas todo dia era a mesma coisa. E ele falou que já ia entrando, não chamava. Abria o portão, ia entrando, já ficava para janta, aí jantava e ninguém falava nada. Chega a ser cansativo, né? E aí quando você vai cortar, quem deveria te apoiar é a primeira que não apoia, ainda vai contra você. Eu falei, Diego, é triste a história, hein? Ele falou muito. Já imaginou você na tua casa, você não tem autoridade, você não manda? Por quê? Porque a situação não é agradável para você? Enquanto você tem dinheiro no bolso, enquanto você está trabalhando, enquanto você está em cima, todo mundo te agrada. Quando você desce até o último degrau, quem está lá em cima, se possível, quebra a escada para você não subir mais. Assim é a vida. Diego agora está bem, como eu já falei anteriormente, mas passou um tempo muito ruim. Maçã, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junta ao coração aflito. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim
amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. O vento norte traz chuva e a língua fingida o rosto irado. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Já foi dito, é um provérbio repetido. E eu volto a falar de Diego. Diego, numa situação ruim, ele não podia abrir a boca. Olha, eu não podia falar dos meus sentimentos. Se eu falasse A, estava errado. Se eu falasse B, estava errado. É triste, né? E não é uma só não, é todo mundo contra. Você não tem um amigo quando você precisa. Como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Jesus falou: eu dou testemunho de mim mesmo, porque eu posso. Eu não tenho uma mão que me aponte de algum erro. Eu sou 100% correto, então eu posso dar testemunho de mim. E eu falo: olha, não faça tal coisa errada. Eu faço, mas eu não tenho força para parar. Mas o meu conselho é: tenha forças e pare com isso que você está fazendo de errado. Aí não é hipocrisia. Se eu falar, não faça isso que é errado, ué, você não faz a mesma coisa? Por que você me aconselha? Não, eu faço errado porque eu não tenho força para parar. Mas eu te aconselho, pare, adquira forças e pare. É assim, sem hipocrisia. Capítulo 26. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Como o pássaro que foge, como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos. É o que eu sempre falo, a pessoa errou, ela tem que ser punida. Só que as leis são brandas. As coisas estão piores, mas as leis são brandas. E ainda vem conselho tutelar, direitos humanos, tudo o que? Para amenizar a maldade. Não é assim. A pessoa errou, ela tem que ser punida pelo erro dela, né? Só que, já falei lá atrás, se fosse eu, faria o seguinte: o detento acordou, opa, café. Depois do café, vai ter aula, vai aprender a ler, escrever, um monte de coisa. Depois, almoço, uma pausa, e aí depois vamos ensinar um ofício, um trabalho para ele. Terminou? Um café, depois uma janta, e antes de dormir, vamos ter um período de oração, um período para o aprendizado da Bíblia. E aí, quando ele sair, será outra pessoa. Isso seria aceitar Jesus transformando a vida dele, senão continua a mesma coisa. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Ou seja, você fala de igual para igual, responde na mesma ignorância, para que ele perceba o quanto ignorante ele é. Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. As pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como o que atira pedra preciosa no montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalia os insensatos e os transgressores. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. A pessoa está errada e ela continua teimando no erro. Não, vou fazer assim, mas assim está errado. É assim que tem que ser feito, é assim que eu vou fazer. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos?
Maior esperança há no insensato do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Foi o que eu falei no vídeo anterior. O preguiçoso. Eu sou preguiçoso. Eu não gosto de fazer a mesma coisa 10, 15 vezes. Às vezes eu refaço, não ficou bom, vamos refazer. Mas quando eu me proponho a fazer uma coisa, enquanto eu não terminar, eu não sossego. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Mais sabe é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana a seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Tá certo? Alguns provérbios aqui foram repetidos, mas o que? Firmando, confirmando, realçando tudo que foi dito. Olha, eu falei para não fazer, e repito, não faça tal coisa. É assim que Deus está agindo. Capítulo 27. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Você espera, amanhã farei isso, amanhã farei aquilo, amanhã será um novo dia, sim. Mas o que acontece quando o dia amanhece? No caso de Diego, 6 horas da manhã, vem uma triste notícia para ele. Sua mãe acabou de falecer. Você não sabe o que o dia de amanhã traz. Seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Pesada é a pedra e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Se você ama o teu próximo, o teu irmão, você vai repreender, você vai chamar atenção porque você quer o melhor para ele. E se ele não for insensato, ele obedecerá. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. É aquele caso, o ditado popular, né? Barriga cheia, goiaba tem bicho. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Tome-se a roupa aquele que fica fiador por outrem, e por penhor aquele que se obriga por mulher estranha.
O que bendiz ao seu vizinho em voz alta, logo de manhã, por maldição, lhe atribuem o que faz. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. O que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Aqui ele fala o coração do homem ao homem. Provérbio popular. A boca fala o que está cheio o coração. Presta bem atenção no que as pessoas dizem. E aí você vai ver como o coração está cheio. Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Ainda que pises o insensato com mão de grau entre grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua estultícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. O que o pai é, o filho pode não ser. O que o pai não é, o filho poderá ser. Quando removido o feno, aparecem os renovos e se recolhem as ervas dos montes. Então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância para teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas.